Salmo 1. E na tradução da CNBB, que eu estou usando, o título do Salmo 1 está Os Dois Caminhos. Feliz de quem não se desvia, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na reunião dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada à beira das águas, que dá fruto no tempo devido. Suas folhas não murcham, e tudo o que faz tem bom êxito. Não assim os ímpios, não assim. São como a poeira que o vento leva. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios terminará mal. Quando nós ouvimos, pelo menos o que aconteceu comigo ontem à noite, quando estava me preparando para este momento, o versículo 6 faz tremer. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios terminará mal. Me fez tremer o coração. E assim espero, e nós estamos aqui lutando para isso, que quem está neste caminho de impiedade, se converta para não terminar mal. Não terminar mal. O tempo urge. É por isso que nós gastamos a nossa vida pela evangelização, porque nós acreditamos que o maior milagre é a conversão, é a mudança do coração. Que aqueles que estão num caminho de impiedade possa se curvar diante do Senhor, mudar a rota do caminho da impiedade para o caminho dos justos. Porque esse salmo da palavra de Deus vai revelar para nós com clareza esses dois caminhos. O caminho dos bons, porque o caminho dos bons tem a bênção de Deus que é derramada sobre aqueles que meditam dia e noite a palavra de Deus. E o caminho dos maus, que infelizmente se rebelam, se revelam e que agridem a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A palavra de Deus se fez carne no ventre da Santíssima Virgem Maria. E é por isso que o salmista aqui vai trazendo esta realidade, desta bênção que é derramada para quem medita a palavra dia e noite. Meditar a palavra dia e noite é andar na presença do Senhor dia e noite, independente do que você está fazendo. Não é só naquele momento em que você se recolhe para rezar. Não é só naquele momento em que você se debruça ali para rezar o Santo Rosário, para fazer adoração, para estar na Santa Missa. Não, é nos afazeres, é aí onde você está. É você estar trabalhando, fazendo o que é preciso na presença do Senhor, e começando já quando se levanta, entregando o seu dia, abençoando o seu dia, fazendo tudo na presença do Senhor, com Ele e para Ele, porque aquele que é justo é um bem-aventurado.
Essa palavra justiça e justo na Bíblia tem um grande significado. Quando fala da justiça em José, o homem justo, tem um grande peso, é um bem-aventurado, ou seja, o bem-aventurado, o grande fruto que um bem-aventurado traz para a sua vida é o seu relacionamento com Deus. E porque o seu relacionamento com Deus é tão profundo, é tão grandioso, é uma pessoa que caminha conduzida pela palavra de Deus, não é, Padre Sandro? É isso, esse caminhar na palavra do Senhor é caminhar rumo à santidade. Também tem esse sentido a palavra justo na Bíblia. É uma pessoa bem-aventurada, cheia da graça de Deus, mas também que busca ser fiel na santidade. Olha que bonito, eu fico encantado com o Salmo, porque sempre ele busca algo do nosso dia a dia. E aqui, o salmista, ele vai buscar nas coisas do dia a dia das pessoas. Que coisa é essa? Agricultura. Agricultura. Aquilo que o povo trabalha, não é? Coisa do nosso dia a dia. Ele diz assim: ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo. Suas folhas nunca murcham, e tudo quanto faz sempre tem êxito. É o que a Antonieta está dizendo. Se a gente olhar para José, São José, ele foi assim, um homem que estava em Deus, plantado em Deus. E quantos outros também, quantos outros santos que viveram em Deus, estava plantada, a sua segurança estava em Deus. Essa semana a gente teve a graça de celebrar Santa Luzia. E eu fico encantado com a história de Santa Luzia, porque uma jovem linda teve os olhos arrancados. Quando a gente olha para a história de um mártir, a gente fica assim imaginando, mas como assim? Falando aqui, a pessoa vai ter um caminho em paz, em Deus, e a pessoa sofrer isso, não é? Mas a nossa alma, a alma daquele que está em Deus, tem essa paz interior que nada ao redor consegue tirar. A gente pode até ficar preocupado. Volta ao exemplo que a Antonieta disse. José ficou preocupado, não ficou? Sim. Nossa Senhora ficou preocupada quando estava com Jesus ali, mas ele sabia muito bem onde estava o coração dele. Nossa Senhora sabia muito bem onde estava o coração dela, em Deus. Então, naquela correria para lá e para cá com Jesus, tenho que proteger ele, tenho que guardar o Filho de Deus. E eles não desviaram em nada, mas pelo contrário, eles estavam recebendo graças, graças, graças. Então eu digo para você que está em casa, abre o seu coração. Nesse momento que essa palavra já entra dentro do seu coração, peça essa graça, peça essa paz interior e deixa a palavra fazer o que ela tem de fazer nesse momento. É verdade, Padre Sandro. O justo tem dificuldades, o justo tem problemas, o justo tem limite, o justo passa por aflições. Não é assim que a gente reza no texto de São José? Um homem justo, são nas vossas maiores aflições, tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Então, o justo passa por tudo isso, mas o justo, ele está amparado por Deus. O justo está amparado por Deus, porque tem a certeza que nada foge do controle de Deus. Tenha certeza, meu irmão ou minha irmã, que nada foge do controle de Deus. O Senhor, qual é a diferença? O Senhor não permitirá que o justo caia na ruína, e isso nos basta. Porque quem está com o Senhor vence e vencerá sempre. Quem está com o Senhor vence e vencerá sempre, mesmo em meio às tribulações, às aflições,
as provas, porque nós não estamos isentos, nem seremos isentos das provas, nem dos sofrimentos. Esse salmo de sabedoria nos ensina a importância de evitarmos as más influências. É importante porque hoje a influência está tomando conta do mundo, a influência para o bem, a influência para o mal, a influência para a perversão. Então o Salmo traz a importância de evitarmos as más influências, Padre Sandro. É isso mesmo, Antonieta. E como os jovens estão perdendo isso. Talvez na sua casa você esteja pensando nisso, né? Você ensinou tudo à sua criança, os seus jovens, estava ali, aprendeu a rezar. Mas olha como o mundo está hoje, influenciando os nossos jovens. E como aqueles que estão aí, desculpe o padre falar assim, dentro do celular do seu filho, no computador do seu filho, está sendo essa influência má na vida do seu filho. Talvez na sua vida também, desculpe o padre falar assim, que você está ouvindo o que aquela pessoa famosa, que tem lá milhões de seguidores, está falando, e não ouve o que aqui, ó, o maior livro, que não tem nem outro livro mais escrito ou mais editado no mundo, como a Bíblia está dizendo, que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para a boa influência, nos voltar para a boa caminhada em Deus. Influenciadores, minha gente, desculpa o padre falar assim, daqui a pouco, descobre uma coisa ruim da vida dele, todo mundo vai lá e para de seguir a pessoa, não é? Uhum. Para. Daqueles milhões, perde não sei quantos seguidores. Mas quem segue a Jesus, quem quer uma boa influência, olha, Jesus não precisa de like de ninguém. Mas se você está perto dele, tenha certeza, ele te dá graça, te dá força. Como a gente está já rezando nessa intenção, quantas pessoas passando por um problema de saúde, quantas pessoas passando por tribulação na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, faz parte. Não pense que aquele que está te influenciando, tirando fotos bonitas, sorridentes e colocando na rede social, você fala, eu quero ser igual a essa pessoa. Olha, tem tantos por aí que depois a gente vê, né? Que aquele sorriso, aquele eu te amo, você é a pessoa da minha vida, e de repente está acontecendo tudo o contrário. Está tendo brigas. Desculpa o padre falar, querer matar o outro. E aí? Está vendo como a influência em Deus vai te tirar, te mostrar a verdade? Vai te falar, vem para esse caminho aqui. Vem para esse caminho que você vai dar frutos, que você vai estar em Deus. Mas não queira ser influenciado por pessoas, por ideologias, por pensamentos, de modinha, que passa. Mas estar em Deus, a gente vai ter como essa planta, repito, ela será como uma árvore plantada à beira do riacho, que dá fruto no devido tempo. É agora esse tempo na sua vida. E dentro dessa linguagem de influenciadores, padre, para quem nós precisamos influenciar com a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. E se eu estou trilhando esse caminho para não sair do caminho dos bons, eu também preciso voltar a minha vida social, a minha vida familiar, tudo o que eu sou, a minha vida no trabalho, a minha vida missionária, neste caminho. Então eu não posso de forma nenhuma tirar a minha atenção para quem não fala a mesma linguagem, não comunga, não crê no Deus que eu creio. Então eu não posso estar seguindo influências que não creem no poder de Deus, na sua palavra, e nem se submetem
ao poder de Deus. Precisamos estar atentos a esta realidade também, porque o Salmo nos ensina a necessidade de viver a palavra de Deus, porque Deus está atento aos que escolhem viver em obediência à sua palavra. Deus está atento. É verdade, né? E esse salmo ele nos convida justamente a fazermos essa experiência, né? Da escolha, escolher o caminho certo a seguir, né? Porque aquele que vive segundo a vontade do Senhor, ele vive essa linda experiência de caminhar na alegria, mas também vivendo esta alegria, ele também pode louvar e bendizer ao Senhor. E olha, Antonieta, o mal precisa da escuridão para agir. E a forma que nós temos de nos livrarmos da escuridão é caminharmos segundo a vontade do Senhor. E enquanto você rezando e partilhando com o Padre Sandro esta passagem, me veio ao coração fazer essa pergunta a quem nos acompanha: como está o seu caminho? Quem você tem deixado caminhar com você? Deixado caminhar contigo? O seu caminho. Quem domina o seu caminho? Quem ilumina? Exatamente. Porque a palavra, ela é essa lâmpada que Sim, ilumina os nossos passos no caminho, como diz o Salmo 119, é né, verdade, Renilson? exatamente. Bem lembrado. É isso mesmo, porque se o meu caminho está iluminado, não haverá trevas. Porque se há trevas no caminho que eu estou, aí o demônio encontra campo, ele encontra uma situação perfeita para agir. Por isso que eu e você precisamos caminhar na luz. E desta forma, Antonieta, invocar o nome santo do Senhor que ilumina o nosso caminho. E não esqueça, porque o inimigo para agir, ele precisa da escuridão. Não permita que a escuridão habite a sua vida. E quando o nosso caminho, que é atacado pela escuridão, pelas trevas o tempo todo, é iluminado pela palavra de Deus, a treva foge. Isso mesmo. A treva foge. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Por isso que é preciso ter compromisso com a palavra de Deus. Ter compromisso com a palavra de Deus é ter compromisso com Jesus e invocá-lo, como você bem disse, Renilson, porque Jesus é a palavra que se fez gente, que se fez carne, que habita em nosso meio, que está em todos os sacrários da terra, esperando os adoradores, esperando eu e você. É esta palavra encarnada que chegará para ser adorada por mim e por você.